Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus, Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema. O Deus da Bíblia é 3 em 1. Vou repetir. O Deus da Bíblia é 3 em 1. Baseado no livro de Lucas, capítulo 3, 21, 22, aonde está escrito assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, o Senhor Jesus, ele foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão. O Rio Jordão tem algo extraordinário, porque Deus abriu o Jordão para Josué, o sacerdote, e o povo de Israel passar. Deus abriu o Jordão para Elias. Deus abriu o Jordão para Eliseu. E quando o Senhor Jesus estava ali no Jordão, Deus não abriu o Jordão, Deus abriu os céus para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado irmão, o Deus que fecha é o Deus que abre, mas o Deus que abre é o Deus que fecha. E esse Deus, ele está abrindo portas para você, ele está abrindo caminhos para você, e você vai viver o sobrenatural de Deus em o nome do Senhor Jesus. Jesus ali, ele foi batizado por João. Batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. E algo que me chama a atenção é que o Senhor Jesus, ele estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e o Pai falou: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então, meu querido, nós vamos ver aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos no único Deus subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. E algo que me chama a atenção, que quando Jesus orou, o céu se abriu. A oração é a chave que vai abrir a porta dos céus. Precisamos orar, precisamos falar com Deus Todo-Poderoso. Amém? A bênção apostólica, 2 Coríntios 13, e o versículo de número 13, está escrito assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Olha como é interessante. A graça é do Senhor Jesus Cristo. E o que é graça? É um favor imerecido de Deus para comigo, para com você, para com cada um de nós. Nós vivemos na era da graça. João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A Bíblia fala, Romanos 5,20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. 2 Coríntios 8,9, pela graça sois salvos
mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. E 2 Coríntios 8, 9, conhecereis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Ricos do amor de Deus, ricos da graça de Deus, ricos da misericórdia, da bondade, do perdão, ricos porque nós fomos escolhidos por Deus, ricos porque Jesus perdoou os nossos pecados, ricos porque um dia nós vamos morar nos céus. Amém? A grande comissão, Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a grande comissão, Jesus, ele fala para os discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e também na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. O que é um discípulo? Aquele que aprende seguindo, aquele que segue aprendendo. Então, os discípulos iam fazer discípulos, e eles iam batizar essas pessoas, aqueles que crescem, porque a Bíblia fala: aquele que crê e for batizado será salvo. E eles iam batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai. Qual o nome do Pai? O nome do Pai, Jeová. O nome do Pai é Adonai. O nome do Pai é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Elyon, o Deus Altíssimo. Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. É o nome do Deus Todo-Poderoso. E qual o nome do Filho? Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Isaías 9, versículo 6, ele fala: um filho se nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso. Porque maravilhoso é Ele. Porque não há nada demasiadamente grande que seja tão grande que Ele não possa realizar. Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Conselheiro, Ele é a nossa sabedoria. Deus forte, Ele é todo poderoso. Pai da eternidade, Ele é o Criador de todas as coisas. Príncipe da paz. Paz só encontramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nome do Espírito, Ele é chamado de Espírito Santo, porque Ele é santo como Pai, como Filho. Ele é chamado de Espírito de Deus, porque Ele é Deus, igual o Pai, igual o Filho. Ele é chamado de Espírito do Senhor, porque Ele também é Senhor, como o Pai é Senhor, como o Filho é Senhor. E algo que me chama a atenção é porque a obra do Pai, João 3,16, Ele nos amou de tal maneira, e Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. A obra do Filho, Ele é o Salvador do mundo. E a obra do Espírito, Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo do Deus Todo-Poderoso. É por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que o batismo, ele tem que ser em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque o Pai te amou de tal maneira, Jesus deu a própria vida por você, e o Espírito Santo é quem convenceu você do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Então, algo interessante, que Deus é 3 em 1. E nós podemos ver
a marca de Deus na natureza, no tempo. Nós podemos ver a assinatura desse Deus Todo-Poderoso, a assinatura de Deus na natureza. E nós podemos ver no tempo, passado, presente e futuro. 3 em 1. Deus é o Deus do passado, é o Deus do presente, Deus é o Deus do futuro. Espaço, largura, altura e profundidade. 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. A música, harmonia, melodia, ritmo. 3 em 1. Quais são os estados da água? Líquido, sólido e gasoso. 3 em 1. Amém? Então nós cremos num único Deus, subsistente em 3 pessoas. A palavra Deus está no plural, Elohim. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. A palavra Elohá está no singular, quando fala da atuação do Pai, quando fala da atuação do Filho, quando fala da atuação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela fala em Tiago 2,19: crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e estremecem. Crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e estremecem. Romanos 3, 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só. Ele é Deus dos judeus, Ele é Deus dos gentios, Ele é Deus de cada um de nós. Esse Deus Todo-Poderoso que manifesta, Ele é o Pai, Ele age como Filho, como Espírito Santo. Deus, o Pai, não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho, não é o Pai. São 3 pessoas distintas entre si. Algo interessante no livro de João, aonde João 15, versículo 1 e 2, Jesus ele fala: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, vós sois os ramos. Então Jesus, comparando-se a uma árvore, a uma videira verdadeira, o Pai é o agricultor, a igreja que somos nós, somos os ramos, e quem produz o fruto em nós é o Deus chamado Espírito Santo. Amém? E que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo venha abençoar você de uma maneira poderosa e especial. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra, Senhor. Estamos aqui para aprender, meu Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Muito obrigado, Deus Pai, porque o Senhor nos amou de tal maneira. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor deu a própria vida por nós. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Pai amado, o Senhor olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor, ao invés de nos condenar, o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado, Deus Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Deus, faz uma obra poderosa na vida desse ouvinte. Abençoa ele, meu Deus, espiritualmente, materialmente, sentimentalmente, familiarmente e fisicamente. Eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a vida dele e que eles venham receber em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com os amados. Fica todos com Deus.